No meio do mar do Atlântico, Julia e Tom estão curtindo uma viagem em família, bem no iate alugado junto com os filhos Cassie e Ben. Enquanto pai e filho praticam pesca, Cassie escuta música com fones de ouvido e Julia decide nadar um pouco perto do navio. De repente, uma correnteza forte começa a arrastá-la para longe, e rapidamente ela percebe que já estava muito distante do barco. Desesperada, Julia gritava pedindo ajuda, mas Cassie não consegue ouvir, por causa da música alta, e Ben estava ocupado do outro lado tentando pescar um peixe. Por sorte, Tom escuta os gritos e acelera o navio para captá-la. Em seguida, ele mergulha na água e consegue resgatá-la e volta ao barco. Ainda abalada, Julia diz não entender como foi puxada pela correnteza, já que o mar parecia tranquilo. Mesmo aliviado por tê-la salva, Tom alerta todos sobre os riscos de nadar longe da embarcação. Mais tarde, a família se reúne à mesa para comemorar o aniversário de 13 anos de Ben, começando com a entrega dos presentes. O garoto ganha um computador do pai, uma máscara esquisita da irmã e um colar dominicano da mãe, comprovadamente capaz de protegê-los contra as obras das trevas. Depois de tirar uma foto de família e se preparar para o bolo, Cassie recebe uma ligação de vídeo do namorado chamado Adam. Ele estava ansioso para vê-la, mas a chamada é interrompida quando surge uma tempestade intensa nos arredores da cidade. Cassie não entende nada, pois nunca tinha visto algo tão violento e alerta os pais sobre a situação. Nesse momento, porém, eles ouvem barulhos vindos do mar e percebem que eram de baleias jubartes nadando próximo ao barco. Parece que elas estão migrando e uma delas acaba batendo no casco do navio. Preocupado, Tom mergulha para verificar possíveis danos. Minutos depois retorna ferido com um corte profundo no ombro, causado por algum animal marinho, e sua filha corre para socorrer o pai. Além disso, uma das hélices havia sido danificada durante o encontro com as baleias, deixando o navio sem condições de navegar sozinho. Julia faz um curativo rápido enquanto Tom avalia que vai precisar de reboque para voltar ao porto. Mas ao tentar enviar um sinal de socorro pelo rádio, Julia não consegue resposta, e os celulares também estão sem conexão. Com recursos limitados e apenas 4 dias de suprimentos, a preocupação aumenta. Nesse instante, um clarão no céu chama a atenção da família, inicialmente confundido com meteoros. Um deles cai próximo ao iate, mas ao observar melhor, Tom percebe que são destruição de satélites caindo. Com o motor sobrecarregado e a segunda hélice danificada, o navio para de funcionar. Para se protegerem, Tom abraça a esposa e os filhos enquanto os objetos caem na direção do barco, felizmente sem atingi-lo. Mesmo assim, o perigo é grande e todos entram na cabine, trancando todas as portas e janelas. Os impactos dos satélites deixam o barco descontrolado e Ben acaba se machucando ao cair nas escadas. Enquanto isso, Tom equipa os filhos com coletes salva-vidas e tenta usar o rádio novamente, mas uma forte tempestade se formava, tornando tudo ainda mais caótico. Julia começa a sangrar pelo nariz, Cassie fica enjoada e Ben passa mal. Apesar da turbulência, uma família se reúne dentro da cabine para esperar a tormenta passar. Na manhã seguinte, após horas de nervosismo, todos estavam acordados e salvos, mas o navio está gravemente danificado. Ao sair da cabine, ficaram chocados ao ver que estão em um imenso deserto. Todo o oceano parece ter desaparecido. Tom suspeitava que tenha ocorrido uma inversão dos polos magnéticos da Terra, como aconteceu há 500 mil anos, mudando a posição dos oceanos e da terra firme. Na verdade, milhões de pessoas podem ter sido varridas pelas ondas gigantescas resultantes dessa mudança. Cassie entra em desespero ao pensar em Adam e se tranca no quarto. Enquanto tentam se acalmar, Tom e Julia decidem focar nos reparos do navio e na preservação de comida e água. Ben também colabora, usando os balões do aniversário amarrados em uma corda como sinalização, caso haja outros sobreviventes. Mais tarde, Tom consegue restabelecer o contato via rádio e recebe uma resposta de um homem chamado Naur, capitão de um submarino que estava explorando o fundo do mar, mas agora está encalhado no meio do deserto. A informação que as consequências podem ser uma resposta natural às agressões ambientais causadas pelos humanos ao longo do tempo. O computador do submarino indica que o evento se repetirá em poucos dias, fazendo com que os oceanos voltem ao lugar original, destruindo tudo à sua frente. Naur aconselha a família a procurar um ponto alto o mais rápido possível, caso contrário, não sobreviverão ao impacto devastador das águas. Antes de encerrar a comunicação, Tom pergunta se o submarino aguentaria o impacto,
E embora duvide que seja possível, ele avisa que havia espaço apenas para 3 pessoas. Preocupados com a segurança dos filhos, o casal suplicava que ele permita que Cassie e Ben entrem no submarino para garantir a sobrevivência deles. Tom recusa a ideia e compartilha as coordenadas de sua localização, distante cerca de 3 dias de viagem do local onde eles estavam. Após encontrar uma alternativa, Tom orienta sua família a descansar durante a noite, pois ao amanhecer, iniciariam uma jornada até o submarino. Ao esclarecer o dia, todos reúnem o máximo de água e comida que você pode carregar. De repente, Tom avista um homem misterioso se aproximando do navio, armado com um arpão e acompanhado por um cachorro. Calmamente, ele vai ao encontro do estranho. Num gesto de amizade, Tom oferece ao homem uma garrafa com água. No entanto, assim que ele termina de beber, o desconhecido ataca Tom com um golpe e em seguida o golpe com o arpão. Vendo tudo isso, Julia sai correndo na tentativa de socorrer o marido, mas o criminoso finaliza Tom com um golpe violento na garganta. Impotente, Julia corre para avisar os filhos, mas o homem lança o arpão contra ela, acertando seu ombro. Mesmo ferida, ela consegue alcançar o navio, trancando-se lá dentro com as crianças. O criminoso tenta forçar a entrada. Enquanto isso, Julia entrega aos filhos uma pistola sinalizadora e os manda se esconder no compartimento debaixo do sofá. Ela própria se tranca no banheiro, levando consigo uma faca para se proteger. Pouco tempo depois, o vilão invade o barco, pega uma lata de comida e começa a vasculhar o lugar à procura dos sobreviventes. Enquanto isso, Julia aproveita e faz um curativo improvisado no ombro e espera o inimigo se aproximar. Quando abre a porta do banheiro, Julia aproveita um momento de distração e escapa por uma abertura no casco. Porém, do lado de fora, ela se depara com o cachorro do homem, que começa a latir para alertar o bandido. O animal parte para cima dela, e sem outra opção, Julia o mata com um golpe da faca. Ao ouvir os latidos agonizantes do animal, o homem sai às pressas e encontra seu companheiro morto no chão. A raiva toma conta dele e ele volta ao navio determinado a encontrar Julia. Porém, ela consegue voltar sorrateiramente pela frente do barco, e lá dentro procura pelos filhos. É observado pelo homem, que atinge no rosto e joga ao chão. O criminoso começa a arrastá-la pelas pernas, mas Julia o acerta com um chute certeiro onde não devia. Ela tenta recuperar a faca, mas é desarmada, e além disso, leva outro golpe forte no rosto, que a machuca no nariz. Durante toda a luta, Cassie e Ben assistem assustados, sem saber como ajudar a mãe. No momento mais crítico, o homem dá mais um golpe em Julia, empurra-a contra o sofá e começa a apertar seu pescoço com força. Sem alternativa, Cassie então arma uma pistola sinalizadora, sai do esconderijo e dispara contra o agressor, acertando bem no peitoral. O tiro também incendeia a cozinha e Julia correu para salvar os mantimentos antes que tudo fosse consumido pelas chamas. Assim que pega a mochila, o homem tenta atacar novamente, mas Julia o detém com um chute no rosto. Depois disso, ela se apressa em reunir os filhos e logo que vem o corpo do pai eles o abraçam, chorando e pedindo que ele acorde. Infelizmente, Tom não resistiu e não há tempo para lamentações, já que o assassino ainda está vivo e se aproximava. Os 3 fogem rapidamente em direção às montanhas e após ganharem um pouco mais longe, param brevemente para respirar. Bem profundamente abalado, culpa-se pelo ocorrido, achando que foi o sinal dos balões que atraiu o crime até o navio. Sua mãe, no entanto, o tranquiliza, dizendo que ele não tem culpa e prometendo levá-los com segurança de volta para casa. Após o breve descanso, a família retorna a caminhada rumo ao submarino. Minutos depois, Ben avista um tubarão-martelo que mal resiste ao sol por falta de água. Julia o incentiva a continuar andando, pois ao olhar pelo binóculo, percebe que o bandido estava se aproximando. Eles aceleram o passo, e durante o trajeto, encontram sinais de poluição humana, barreiras de óleo espalhadas e diversas garrafas espalhadas pelo chão. Um tempo depois e já exaustos, Ben começa a sentir os efeitos da desidratação. Julia tentou pegar uma garrafa d'água, mas por causa de um descuido de Cassie, a tampa estava aberta e quase toda a água evaporou. Irritada, Julia reclama com a filha, explicando que agora terá dificuldade para seguir adiante. As duas acabam discutindo, com Cassie afirmando que essa jornada é inútil. Mas a mãe firme a repreende e ordena que todos continuem andando.
Finalmente eles encontram um avião caído no meio do deserto e decidem usá-lo como abrigo até o fim do dia. Sentada em um dos assentos, Julia olha para uma foto tirada no aniversário de Ben e sente uma dor profunda pela ausência do marido. Cassie aproveita o momento e pede que a mãe conte como eles se conheceram. Julia revela que conheceu Tom durante seu estágio médico, quando ele foi atendido após sofrer um acidente durante uma pesquisa de campo na faculdade. Ela cuidou dele e, ao acordar, Tom se apaixonou imediatamente por ela, iniciando um namoro na mesma semana. Tom precisou retornar à Alemanha por conta dos estudos, mas logo voltou com uma proposta de trabalho em Miami, desde que Julia aceitou ir junto. Ele então a pediu em casamento, e sem hesitar, ela disse sim. Os dois construíram uma vida feliz juntos. Mas agora, tudo parece estar desmoronando após Tom ser brutalmente assassinado pelo homem perturbado que estava perseguindo eles. Depois de ouvir toda a história, Julia e os filhos ficam profundamente abalados e choram ao lembrar de Tom. Em seguida, eles tentam descansar um pouco para recuperar as forças. Horas se passam e, enquanto Julia e Ben dormem, Cassie acorda e decide sair do avião para fazer suas necessidades do lado de fora. Ela não percebe que, em silêncio, o bandido apareceu atrás dela, se aproximando lentamente com a intenção de capturá-la. Por sorte, Julia também havia acordado, e sem hesitar, ataca o agressor pelas costas com uma faca, acertando-o diretamente no coração. Cheia de raiva pelo que ele fez ao marido, ela continua desferindo golpes sem parar, liberando todo o ódio acumulado. Cassie assistiu tudo em choque e então abraçou a mãe com força até que ela finalmente soltou a arma e recupera a consciência do que estava fazendo. O perseguidor foi eliminado, e a família consegue passar o resto da noite em segurança. No dia seguinte, eles vão verificar o corpo do homem e se assustam ao ver que ele foi completamente devorado por algum animal selvagem. Com isso, Julia teme que houvesse algo ou alguém ainda mais perigoso por ali e insiste que sigam viagem o mais rápido possível. Sob um calor intenso, Ben começa a caminhar sozinho e, ao encontrar uma poça de água contaminada, não pensou duas vezes e começa a bebê-la. Rapidamente, sua mãe e irmão o puxam para longe antes que fiquem intoxicadas. Depois do susto, elas levam o garoto até um lugar com várias cadeiras espalhadas e montadas ali, um pequeno acampamento improvisado. Julia aplica um medicamento no filho para prevenir qualquer doença causada pela ingestão de água duvidosa. Como não tinha como prosseguir andando naquele momento, todos decidem descansar mais um pouco. Foi quando Julia escuta sons estranhos vindos ao longe, aparentemente patas correndo com velocidade crescente. Sem perder tempo, ela acorda os filhos e os três começam a correr à procura de um refúgio seguro. Ao subirem uma colina, avistam um acampamento montado dentro de um navio cargueiro encalhado. Julia pede ajuda aos sobreviventes, mas os homens armados com escopetas e pistolas se recusavam a abrir as portas dos contêineres onde estão abrigados. Desesperada, Julia alerta que criaturas gigantes, semelhantes aos caranguejos, estavam se aproximando. Mesmo assim, os sobreviventes continuam ignorando seus apelos. Então ela manda os filhos escalarem os contêineres. Quando é a vez de Julia subir, uma das criaturas ataca e fere seu pé gravemente. Mesmo ferida, ela consegue alcançar o topo e se reúne com os filhos. As criaturas invadem o acampamento e matam todos os outros ocupantes. Nesse momento, Julia desmaia devido à dor e só acorda no dia seguinte, mas percebe que está sozinha. Preocupada, sai em busca dos filhos e logo encontra Cassie, que havia ido procurar ajuda, sem sucesso. Os três exploraram o local e encontraram algumas armas deixadas pelos sobreviventes. Usando pólvora das balas, Julia queima o ferimento no pé para evitar infecção. Depois disso, ela usa rádio para entrar em contato com Naur e contar tudo o que aconteceu com Tom e as criaturas que enfrentaram. Naur fala que esses seres são artrópodes, habitantes das profundezas do oceano, e agora tentando se adaptar ao ambiente terrestre. A alta concentração de oxigênio deixa elas mais agressivas, colocando todos em risco. Além disso, os sensores do submarino indicavam que o oceano voltará mais cedo do que o previsto. Em poucas horas, toda a região ficará coberta pelas águas, e se não chegarem a tempo, serão engolidos pela onda devastadora. Para guiar a família até o submarino, Naur dispara um sinal luminoso. Assim Julia saberia exatamente para onde deveria caminhar.
O caminho é difícil, uma ravina cheia de trilhas estreitas entre rochedos. Mesmo com os perigos, eles seguem em frente, até que uma avalanche de pedras começa a cair. Uma delas quase atinge Cassie e Ben, mas Júlia os empurra para longe, salvando eles. Porém as rochas caídas formam uma barreira entre ela e os filhos. Mesmo relutantes, os jovens seguem adiante, enquanto Júlia promete que vai encontrá-los. Os dois chegaram ao submarino e encontraram Naur, que já havia sido atacado pelos artrópodes e estava muito fraco por causa da perda de sangue. Mesmo assim, ele oferece seu lugar no submarino para Júlia e insiste que os jovens entrem primeiro. Cassie, mais animada, corre de volta para buscar a mãe. Antes de partirem, Ben dá a ela o colar que ganhou de aniversário, como proteção. Enquanto isso, Júlia ouve os artrópodes se aproximando e começa a atirar neles com a escopeta, mas estava cercada e a munição está acabando. Quando parece que não há mais esperança, Cassie aparece no alto das pedras e oferece a mão à mãe, avisando que ainda havia um lugar no submarino. Reunindo suas últimas forças, Júlia escala as rochas com a ajuda da filha e as duas correm até o submarino, perseguidas por centenas de criaturas. Ao chegarem, encontram Naur já morto. Dentro do submarino, a família vê uma onda gigante se aproximando. Rapidamente sentam-se e se preparam para o impacto. O oceano cobre completamente o deserto, arrastando o submarino com violência. Enquanto tudo balançava ao redor, Júlia registrava a perda de Tom, o perseguidor cruel e todas as dificuldades enfrentadas. Misturando medo e revolta, ela e os filhos se unem, segurando as mãos uns dos outros, certos a sobreviver mais um dia. Após horas de turbulência, eles despertam com a sensação de que o submarino encalhou em terra firme. Júlia abre o comportamento e eles saem para encontrar uma cidade devastada pelas ondas gigantescas. Abraçando os filhos, aliviados por tê-los vivos, ela reflete sobre como uma simples viagem familiar virou um verdadeiro teste de sobrevivência. Em uma última gravação de áudio, Júlia afirma que apesar de tudo, ela e seus filhos se tornaram mais fortes. Ela acredita que o que aconteceu foi uma resposta drástica da natureza contra a destruição causada pelos humanos. Agora, com o mundo transformado, os sobreviventes têm a chance de reconstruir tudo de forma diferente. Talvez, após essa catástrofe global, a humanidade possa aprender a viver em harmonia com o planeta. E você, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima recapitulação aqui no canal. Até o próximo vídeo.